olhem para a arca quando os sacerdotes a levarem sobre os seus ombros e sigam-na. Esta foi a ordem dada por Josué ao povo de Israel quando estes estavam às margens do rio Jordão para entrarem na terra prometida para iniciarem as batalhas de conquistas. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista Júnior Mendes, da Assembleia de Deus em Mamanguape. E você está no canal EV. Júnior Mendes. Aqui nós comentamos as lições da Escola Bíblica Dominical e também comentamos outros temas teológicos, outros temas das Sagradas Escrituras. E se esta é a primeira vez que você está aqui, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Pedir também para você curtir, compartilhar, para você comentar os nossos vídeos, porque fazendo assim você está nos ajudando a prosseguir com este trabalho. Nós iremos, neste comentário bíblico, estudar a lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a Arca da Aliança. Este importante objeto, na verdade, o mais valioso e importante objeto que estava no tabernáculo. E eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas a nos revelar através deste comentário para mim e para a sua vida. Portanto, eu quero convidar você a ficar até o final deste comentário e com certeza a sua vida será abençoada pela palavra de Deus. O texto áureo diz o seguinte: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho. Para dentro do véu, o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Está no livro do Êxodo, no capítulo 26 e no versículo 33. A verdade prática nos diz: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com Deus santo e misericordioso. Esta lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a descrição da Arca da Aliança. O segundo tópico, o propiciatório da arca. E o terceiro tópico, os elementos sagrados dentro da arca. Então nós iremos abordar este assunto tomando como base estes tópicos colocados aqui pelo autor da lição. Primeiro, falando a respeito da arca, a arca do concerto da aliança, ela vai receber vários nomes através das Sagradas Escrituras. Em alguns lugares você a encontrará sendo definida como a Arca do Senhor, em outros como a Arca do Testemunho, em outros a Arca da Presença, a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, a Arca do Senhor dos Exércitos, a Arca do Deus de Israel. Então, a Arca da Aliança, ela recebe vários nomes no decorrer do texto bíblico. A Arca da Aliança também é considerado o mais valioso de todos os objetos que estavam no tabernáculo. E ela representa, na verdade, a presença de Deus entre o seu povo. Aquela arca feita de madeira de acácia, ela media aproximadamente 1,25 m de comprimento, por 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Ela era feita de madeira de acácia, em algumas versões, madeira de cetim. Na verdade, esta madeira é o único tipo de madeira utilizado por Moisés em toda a construção do tabernáculo. E aquela arca, feita desta madeira, ela era revestida de puro ouro. Em cima dela estava uma tampa chamada de propiciatório, que era feita de ouro puro, e neste propiciatório foi esculpido a figura ou a imagem de 2 querubins que estendiam as suas asas sobre a arca, fazendo sombra quando Deus se manifestava ali, e os seus rostos estavam olhando um para o outro. Então a Arca da Aliança foi colocada no Santíssimo Lugar e apenas o sumo sacerdote a podia ver uma vez por ano quando entrava para fazer ou oferecer sacrifício por ele e pelo povo no dia da expiação. Quero chamar sua atenção para algo importante a respeito
desta arca. Se você olhar no livro do Êxodo, no capítulo 25, ela é o primeiro objeto mencionado por Deus para ser construído. Deus ordena a Moisés que levante o tabernáculo, que construa o tabernáculo, e a primeira coisa que Deus manda Moisés construir é esta arca. E isto tem um significado importante para todos nós. Por estar a arca no lugar mais particular do tabernáculo, ou no lugar mais profundo do tabernáculo, que numa analogia aponta para o espírito do homem, porque o tabernáculo ele era composto de 3 partes, o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos, tema que a gente já vem estudando ao longo dessas lições. Então o pátio aponta para o corpo do homem, numa simbologia da tricotomia humana. O santo lugar apontava para a alma do homem e o santíssimo lugar apontava para o espírito do homem, que é a parte mais profunda do seu ser. E aí nós entendemos que Deus está revelando o processo de transformação. Deus está revelando o processo de santificação que começa do interior do tabernáculo para fora. Assim como o processo de santificação começa do interior do homem e se mostra no seu exterior. O próprio Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele diz: "E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis para o grande dia do Senhor." Ao começar a construção do tabernáculo pela arca, Deus também está dizendo que é Ele que está vindo ao encontro do homem, que é o Senhor que está vindo em busca desse homem. E Ele está fazendo o processo, ou Ele está fazendo o caminho de dentro do tabernáculo, saindo da sua gloriosa presença, saindo daquele lugar santíssimo, dos santos, que representava a sua glória, que representava o seu trono, que representava o seu poder, e vindo até o altar de bronze que ficava na porta do tabernáculo, manifestado através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então observe que o Senhor é quem dá o primeiro passo nesta revelação. É Deus que dá o primeiro passo na sua relação para com o homem. E ele sai do santíssimo lugar. E aí está simbolizando exatamente o que Paulo escreveu a respeito de Jesus Cristo, no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, quando ele diz que Jesus deixou o seu trono de glória. Jesus deixou o seu trono de glória e tomou a forma humana e se humilhou tanto que se humilhou a ponto de morrer morte de cruz. Então aqui está simbolizado exatamente essa construção da arca e depois de todos os demais objetos até chegar no altar de bronze. Sendo a arca o primeiro objeto a ser construído e sendo também a arca o primeiro objeto a ser colocado no tabernáculo quando este é levantado, isto nos ensina que Jesus Cristo vem da sua glória para o encontro do homem, ou seja, Deus sai do santíssimo lugar até o altar de bronze que aponta para a cruz de Cristo, assunto que nós já estudamos, tem um vídeo neste canal a respeito disso, e nesse altar de bronze, Jesus oferece sacrifício por toda a humanidade e volta para dentro do santíssimo lugar. Isso representa a ascensão de Jesus após a sua ressurreição, quando Cristo agora entra no tabernáculo celeste para apresentar-se diante de Deus, apresentando o seu sangue, o sangue da nova aliança, para trazer remissão e perdão de pecados a toda a humanidade. Veja quanto é importante e quanto é valioso o estudo da Arca da Aliança para nós em todos os tempos. Então, esta arca feita de madeira de acácia, revestida de ouro, também aponta para uma verdade. Aponta para a dupla natureza de Cristo. Jesus, ao mesmo tempo, homem, representado na madeira de acácia, e ao mesmo tempo, Deus, representado no ouro, que aponta para a glória e aponta para a divindade. Enquanto a madeira aponta para a humanidade, aquela madeira rústica tirada do deserto,
aponta para a humanidade de Cristo, que conforme o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 2, a respeito de Jesus, ele diz que foi subindo como um renovo de uma terra seca, e diz que não tinha parecer nem formosura, para que nós pudéssemos olhar para ele e também para que pudéssemos desejar. Isto fala da humanidade de Cristo. Mas agora tem um ouro revestindo a arca. Isto fala da divindade de Cristo. E João, a respeito disso, ele disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas nós vimos a sua glória. Ou seja, João está dizendo, nós vimos a sua divindade. Nós vimos que por trás da sua humanidade estava a sua glória. E nós vimos esta glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Querido, querida, a arca do concerto da aliança tinha sobre si uma tampa chamada de propiciatório. Esta tampa, como já falamos, ela tinha 2 querubins esculpidos e ela apontava para o trono da glória de Deus. Quando Deus chegava ali naquele lugar, com o seu fogo terrível, com a sua glória Shekinah, aquele fogo refletido sobre aqueles querubins, as asas dos querubins faziam sombra sobre a arca da aliança, dizendo que tudo aquilo era sombra de uma realidade maior, de uma realidade melhor, de um concerto maior e perfeito, este concerto do qual eu e você estamos fazendo parte, que foi adquirido por Cristo através da sua morte na cruz do Calvário. A tampa do propiciatório também transmite a mensagem do trono de Deus, no aspecto de que aquele lugar era um lugar de misericórdia, de graça e de justiça. De justiça porque Deus exigia que a sua justiça fosse plenamente executada. E a lei dada a Moisés, no monte, sendo propiciatório, símbolo da presença e da santidade de Deus e também do trono de Deus. Ali ele aponta para a justiça divina, aponta também para a graça e aponta para a misericórdia. E eu te pergunto, que ambiente melhor poderia ser erguido para que o homem pudesse se encontrar com Deus, senão no lugar onde justiça, graça e misericórdia se encontram. E exatamente ali, dentro do Santíssimo Lugar, sobre a arca do concerto da aliança, simbolizado no propiciatório, estão esses 3 elementos que quando o sacerdote entrava com o sangue do animal sacrificado no altar de bronze e aspergia sobre aquela tampa, a ira de Deus, a justiça de Deus era satisfeita, não plenamente, porque era apenas uma simbologia daquilo que seria perfeito, ou seja, o sacrifício que Jesus efetuaria na cruz do Calvário, mas a sombra sobre aquela arca, produzida por aqueles querubins, sobre aquele propiciatório, apontava exatamente para isto. Que todo aquele ritual praticado pelos sacerdotes ali naquele lugar estavam apontando para um bem maior, para um bem futuro. Mas observe que quando o sacerdote que representava a nação, o povo que carregava sobre os seus ombros, o povo de Israel, aspergia o sangue sobre aquela tampa, sobre o propiciatório, cuja palavra significa lugar de misericórdia, lugar de aceitação. Deus aceitava o sacrifício e perdoava o pecador. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, e é exatamente isso que acontece quando Jesus morre na cruz do Calvário e se apresenta a Deus por nós. Toda a justiça divina, toda a exigência da lei recai sobre Cristo. E agora a graça e a misericórdia está à disposição de todo pecador. Por isso o escritor aos Hebreus faz o convite, capítulo 4, versículo 16.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Que trono é esse? Exatamente, ele tem na sua mente, quando está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, exatamente a tampa do propiciatório que apontava para o trono de Deus. E ele chama trono da graça, por quê? Porque é dali que emana graça para o pecador. Aí ele diz, chegue com confiança, para que possamos alcançar misericórdia. E como é que se alcança misericórdia? Pelo sangue derramado no sacrifício. E ele diz, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, observe que maravilhosa verdade. A tampa da arca, o propiciatório, revelava e revela para nós. Não há lugar melhor para o homem se encontrar com Deus. Por isso o escritor faz o convite. Venha, entre com confiança, não tenha medo, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, já satisfez toda a lei, toda a exigência da lei, e agora todas as pessoas podem alcançar misericórdia, recebendo perdão da parte de Deus. A arca do concerto da aliança tinha dentro de si 3 elementos. Nela era guardado as tábuas da lei, na verdade as segundas tábuas da lei, porque as primeiras foram quebradas no episódio do bezerro de ouro. Aqueles que estudam as Sagradas Escrituras sabem, Moisés passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus, no Monte Sinai, e Deus lhe entrega as tábuas da lei, onde está a vontade expressa de Deus para o seu povo. Mas quando Moisés desce, o povo tem caído em pecado, eles têm feito para si um bezerro de ouro e estavam agora idolatrando, tinham dado as costas a Deus, e Moisés, na sua ira, quebra aquelas tábuas, mas Deus manda ele escrever ou construir novas tábuas de pedra para que Deus torne a escrever. Porque Deus não aceitaria que uma lei quebrada pudesse ser colocada dentro da arca. Se fosse colocada os pedaços daquela lei, ou seja, aquelas pedras que foram quebradas, o homem jamais compreenderia que a lei exigia, ou que a lei exige perfeição diante de um Deus perfeito. Então as tábuas da lei colocadas dentro da arca apontam para a vontade de Deus. E a arca está ali, revelando a vontade de Deus. E aponta exatamente para aquilo que Jesus está fazendo, ou que Jesus executa quando está orando no Getsêmani, momentos antes de ir para a cruz. Ele diz, Pai, afasta de mim este cálice. Mas depois ele diz, mas se não é possível, cumpra-se ou faça-se em mim a tua vontade. E esta vontade está mostrada naquelas tábuas da lei que exigia justiça, e somente Cristo, sendo justo, poderia tomar sobre si, poderia levar sobre si a justiça de Deus manifestada na ira contra o pecado de toda a humanidade. Naquela arca também tinha um pote de ouro contendo aproximadamente 4,5 litros do maná. E é importante observar que quando Deus ordena a Moisés e ordena ao povo de Israel a respeito do maná, ele diz que todo Israel deveria pegar o que fosse suficiente para comer durante um dia e não podia deixar de um dia para o outro, porque senão aquele maná apodrecia. Mas o maná colocado no vaso de ouro e guardado dentro da arca era conservado por Deus, revelando uma verdade a respeito do Senhor. O Senhor é fiel, fiel e verdadeiro para sustentar seu povo, para dar provisão ao seu povo durante as suas jornadas e suas peregrinações até o caminho ou até o lugar prometido por Deus, que era a terra prometida, a terra de Canaã. E isso revela também para nós esta verdade, de que Cristo é o nosso sustento. O próprio Jesus vai dizer, no discurso que está registrado no capítulo 6 do Evangelho de João, eu sou o pão da vida, aquele que come da minha carne terá vida eterna. Está falando exatamente desta abundância de vida, desta sustentação da vida produzida por Deus. E aqui, vida espiritual. Dentro da arca da aliança também estava a vara do sacerdócio de Arão. A vara que floresceu quando o Senhor ordena a Moisés, por conta de uma rebelião,
que foi levantado por homens da tribo de Levi. Está registrado no livro de Números, capítulo 16, quando estes questionam o poder e a autoridade e o ministério que Deus tinha dado a Arão e aos seus filhos. E agora Deus diz a Moisés para que escolha uma vara para representar cada tribo, 12 varas, e coloque dentro do tabernáculo. E a vara que florescer estava revelando aquele que Deus havia escolhido para oferecer ou ofertar ou exercer o ofício do santo sacerdote, do santo sacerdócio. E a vara que floresce é exatamente aquela que tem sobre si escrito o nome de Arão. E está revelando exatamente uma verdade, que ministério é Deus que escolhe, ministério é Deus que chama. E quando Deus chama, o ministério precisa dar fruto. Quando o ministério é dado por Deus, esse ministério opera o poder de Deus e os frutos de Deus e a confirmação de Deus aparece nesse ministério. Então, esses três elementos colocados ali na arca estão apontando para essas três verdades. A lei, a vontade de Deus. O maná, a provisão de Deus. E a vara do sacerdócio de Arão, o chamado de Deus. E todas essas três coisas estão presentes hoje na vida da igreja. A vontade de Deus, expressa na sua palavra. O sustento de Deus, expresso na pessoa de Cristo pela manifestação do Espírito Santo e o poder de Deus na sua igreja, sustentando os seus membros espiritualmente. E o chamado de Deus, representado ali na vara do sacerdócio de Arão que floresceu, porque é Deus quem dá líderes, quem dá pastores, quem dá ministros à sua igreja, conforme escreve o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 11 de sua epístola aos Efésios. Toda essa simbologia maravilhosa, todo este elementos, esta riqueza, esses detalhes naquela arca, representa e mostrava o quão rico era aquele objeto e o quão importante, era o objeto mais importante para a liturgia do culto em Israel. Aquela arca, quando precisava ser transportada sobre os ombros do sacerdote, ela era coberta. Ninguém podia olhar para ela. Ninguém podia olhar para a arca de ouro. Apenas o sumo sacerdote. E isto revela exatamente que ninguém, antes de ser chamado pelo sacrifício de Cristo, poderá olhar para Deus na sua glória. Ele disse a Moisés: o homem que me vê, este morrerá. Aquela arca estava presente nas peregrinações. Aquela arca estava presente nas batalhas, por ocasião da travessia do povo de Israel do Rio Jordão para a conquista da terra prometida. Deus diz a Josué: ponha os sacerdotes na frente do povo, levando a arca do concerto da aliança sobre os seus ombros. E Moisés dá ordem ao povo: olhem para a arca, sigam a arca. Aquela arca que aponta a presença de Jesus no meio da igreja. Deus continua dizendo: olhe para a arca, olhe para Jesus, sigam a Jesus. O escritor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando ele diz isso, ele está também se referindo a esta ação do povo que olhava para a arca, que guiava o povo de Israel nas jornadas pelos caminhos das suas peregrinações. O texto sagrado diz no livro de Josué que quando os sacerdotes, com a arca sobre os seus ombros, tocaram os pés nas águas do Jordão, o Jordão se dividiu ao meio e as águas pararam. E o povo passou o rio Jordão a pés enxutos. Nas guerras de Israel, nas batalhas do povo de Deus, aquela arca estava presente. Agora é importante lembrar de um texto sagrado que está registrado no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4. Quando Israel vai para a batalha contra os filisteus, e os filisteus estão em grande multidão, Israel, agora temeroso, ordena que tragam a arca do concerto da aliança para o meio do seu povo. E os sacerdotes Ófine e Finéias, filho do sumo sacerdote Eli, estes dois jovens que estavam desviados da vontade de Deus, estes dois jovens sacerdotes que estavam em desacordo com a vontade do Senhor, cometendo pecados absurdos, traz sobre seus ombros a arca do concerto da aliança.
traz juntamente com outros sacerdotes esta arca para o meio da batalha. Diz o texto sagrado que quando a arca chega lá, Israel se alegra de uma tal maneira, jubila de uma tal maneira, que o barulho da sua jubilação, da sua alegria, chega até os arraiais dos filisteus e estes se assombram num primeiro momento e dizem, eles estão assim porque o Deus de Israel chegou no meio dele, porque o Deus de Israel está entre eles. Veja, até mesmo os filisteus sabiam da importância e do significado daquela arca. Até mesmo os inimigos de Israel sabiam da importância e do sentido daquela arca. Porém, o importante não era ter a arca naquele meio. O importante era o povo estar na vontade de Deus. Como Israel estava desviado de Deus, como o povo estava fora da vontade de Deus, pecando contra Deus, o texto diz que o Senhor os entregou na mão dos filisteus e naquele dia cerca de 30 mil homens caíram diante dos filisteus. E Ófine e Finéia foram mortos e a arca do concerto da aliança foi tomada pelos inimigos do povo de Deus. Os filisteus tomam e levam a arca do concerto da aliança. Quando esta notícia chega na casa de Eli, o sumo sacerdote já idoso, sentado numa cadeira, cai e quebra o seu pescoço, morrendo instantaneamente. A esposa de Ófine está grávida. E na hora que recebe estas novas, chega agora as dores de parto e ela dá à luz. E quando está dando à luz, ela diz uma frase enquanto está morrendo. Ela diz, a glória de Israel foi levada. Dizendo que a arca apontava justamente para a presença de Deus entre o seu povo. E aqui está uma lição muito grande para nós. A Bíblia Sagrada não é um amuleto. A Bíblia Sagrada não vai resolver o problema espiritual, o problema emocional, o problema de salvação, o problema de uma pessoa para com Deus, se esta apenas ficar aberta em um determinado compartimento da casa. Quantas pessoas têm deixado a Bíblia aberta no Salmo 91 ou em outro texto como símbolo de proteção? Eu quero dizer a você, se você é uma dessas pessoas, isto não está resolvendo nada. O que resolve é nós estudarmos a palavra de Deus, descobrirmos a vontade do Senhor. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, e no versículo 9, lemos a seguinte expressão. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Esse texto se refere à construção do templo de Salomão e está dizendo que a arca que agora estava dentro do templo, no santíssimo lugar daquele templo, não continha mais o vaso de ouro com o maná, nem continha mais a vara do sacerdócio de Arão que havia florescido. E por quê? Porque agora o povo de Israel havia encontrado descanso. A nação já estava estabelecida. O povo já estava na terra que Deus havia prometido. Então o maná agora não era mais necessário, porque o maná foi dado como provisão para as jornadas e as suas peregrinações. E o sacerdócio agora estava completamente definido, completamente estabelecido. Por isso, apenas a vontade de Deus expressa na lei continha ou estava ali dentro daquela arca que Salomão colocou no templo que ele construiu para o Senhor, naquele santíssimo lugar. E agora, alguém pode estar se perguntando, aonde está esta arca? Este objeto tão valioso? Ora, observe que aqueles objetos do tabernáculo eram todos transitórios. O que quer dizer com isso? Eram apenas tipos, eram apenas símbolos de algo real. Já dissemos aqui que a arca apontava para o trono de Deus, simbolizava o trono de Deus, simbolizava a presença de Deus no meio do povo, porque era ali que Deus vinha para falar com o seu povo. Ele disse a Moisés, e eu chegarei ali, e eu estarei ali, no meio dos 2 querubins, e dali falarei contigo e revelarei toda a minha vontade para o povo de Israel. Aquela arca apontando
para a humanidade de Cristo e para a sua glória também. Tem a sua finalidade cumprida quando Jesus vem e exerce o seu ministério e também morre na cruz do Calvário, ressuscita e é elevado aos céus. Agora, o texto do livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15 por diante, diz assim: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és o que era e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E o versículo 19 diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Veja, na visão do Apocalipse, nenhum outro objeto do templo foi mostrado a João, a não ser a arca do concerto da aliança. Tão grande era a importância deste objeto para o povo de Israel e para a sua liturgia de culto. Eu espero que nesta aula Deus tenha falado com você, porque Ele falou comigo, e que sua vida seja grandemente abençoada por Deus. Então compartilhe este vídeo, comente, deixe o seu comentário, deixe sua sugestão, curta, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.